Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. Hoje estamos com a aula de número 2 da matéria de método para o estudo bíblico. Meus irmãos, já podemos ver na aula passada que para poder estudar a palavra de Deus e entender, precisamos ir para a Bíblia com a nossa mente e o nosso coração vazio. Se você é uma pessoa que questiona tudo o que você vai ler na Bíblia, que não está de acordo com o que as Escrituras falam, vai ser difícil você entender e fazer um bom estudo da palavra de Deus. Porque para você ir para a Bíblia, você precisa ir com a sua mente e o seu coração vazio e disposto para ouvir, entender e obedecer o que a palavra de Deus quer falar. Bom, mas o assunto hoje é método analítico. E o que é o método analítico? O método analítico é a investigação cuidadosamente. Então, esse método é o que vamos usar hoje para você entender. O versículo de hoje é Efésios capítulo 1. Vamos estudar ele do capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12. Primeiro, por que precisamos entender esse versículo e capítulo? Vamos dar um exemplo. Aqui eu separei o nome que é o método analítico por capítulo. Hoje vamos entender o capítulo. A aula que vem vamos trabalhar sobre os versículos, mas hoje é o capítulo. O que eu coloquei aqui? Efésios capítulo 1. Ele vai nos dar um exemplo muito interessante. Primeiro, o capítulo 1 mostra as bênçãos que recebemos de cada pessoa da Trindade. Então, cada pessoa da Trindade contém uma oração pelos Efésios. Então, hoje vamos aprender nesse capítulo cada pessoa da Trindade. Primeiro, quanto às bênçãos de Deus. Você vai ver lá as bênçãos de Deus nesse capítulo. As bênçãos de Deus. Ele nos escolheu, adotou e aceitou. Onde é que você vai ver isso? No versículo 4 ao 6 de Efésios capítulo 1. Você vai ver a primeira bênção, que é a bênção de Deus. Então, o foco aqui, quando você analisar, é entender a bênção de Deus. O segundo foco, ainda de Efésios capítulo 1, você vai ver as bênçãos do Filho. Ele nos redimiu, perdoou, revelou a vontade do Pai e nos fez herança. Onde você encontra isso? Efésios capítulo 7, Efésios capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Você vai encontrar as bênçãos do Filho. Agora vamos para a terceira, que vai falar o seguinte, do Espírito Santo. Ele nos selou e nos deu a garantia da salvação. Você encontra isso em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Por que eu destaquei e separei isso? Porque estamos estudando os métodos. Então você vai pegar a sua Bíblia e vai analisar cada versículo citado aqui. A bênção de Deus. Você vai encontrar Efésios 1, e o versículo 4 ao 6. As bênçãos de Jesus Cristo. Você vai encontrar, aqui que fala do Filho, no versículo 7 ao 12. E as bênçãos do Espírito Santo, você vai encontrar em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Então, você vai analisar Efésios 1, do versículo 4 ao 14 e vai entender todas essas bênçãos aqui. Agora, como é que você vai entender? Se você for ler normal, você não vai conseguir entender. Mas como eu já dei aqui a dica a você, que tem essas bênçãos, né? Deus, o Filho e o Espírito, você agora já vai para a Bíblia, sabendo que esse capítulo aqui de Efésios vai falar exatamente sobre as bênçãos das três pessoas da Trindade, né? E aí eu também separei aqui, no método analítico,
Este método possui 7 etapas simples. O método analítico possui 7 etapas simples. A primeira etapa desse método, qual é? Apresentar o que você estudou, geral. Então, aqui a primeira etapa é o resumo. O resumo é exatamente isso, apresentar o que você estudou, geral. Terceiro é a observação. E já aprendemos na aula passada que todo bom leitor da Bíblia, da palavra de Deus, ele precisa fazer essa observação. Lembra que eu falei na aula passada? Fazer pergunta, perguntar o texto, quem, o que, quando, para quê. Tudo isso é importante quando você vai fazer a observação. Então, a outra etapa, a terceira etapa para estudar a palavra de Deus, para entender esse método, a terceira etapa é interpretação. E o que é essa interpretação? Bom, depois de observar tudo o que você viu no texto, você está pronto para passar a interpretação. Você só consegue passar uma interpretação do texto, você só está pronto para passar a interpretação do texto quando você faz exatamente isso aqui, ó, o resumo e a observação. Observou? Entendeu? Pronto, você agora está pronto para fazer essa interpretação. O quarto ponto é a correlação. O que é a correlação no texto que você estudou? Bom, a correlação, essa etapa é buscar palavras e capítulo. Ou seja, você leu, aí você vai buscar outras palavras, outros capítulos que tem a ver com isso que você leu. Isso é correlação. Então, quando você vai estudar a palavra de Deus, observando, primeiro, tem o resumo. Segundo, observação. Terceiro, interpretação. Quarto, correlação. Vai buscar algumas passagens que tem a ver com essa que você acabou de ler. Quinto, você vai ver a aplicação. Essa aplicação aqui é escolher um versículo e colocar em prática. Escolher o versículo e colocar ele em prática. Aí isso aqui é a aplicação. E a conclusão, o que é a conclusão? Volte às 6 etapas que está aqui. Voltamos às 6 etapas. É como uma conclusão geral. Você vai para as 6 etapas. Primeiro, resumo, observação, interpretação, correlação, aí aplicação e a conclusão. Na conclusão, você vai chegar à conclusão dos 5 que você acabou de ver. Essa aqui é a conclusão do que você acabou de ver. Isso é a conclusão. Agora, a última, o 7º. O que é aplicação pessoal? Depois que você leu a Bíblia, depois que você já tem o resumo, você observou, você já fez a interpretação, você já fez a correlação, foi pegar outros versículos para juntar, você já fez a aplicação de tudo isso que você entendeu, aí agora você faz a conclusão do capítulo que você leu. E aí vem o 7º ponto. O 7º ponto é escolher uma para praticar, né, durante a semana. Então você vai fazer isso aqui, deu a conclusão, aí você vai fazer a aplicação pessoal. O que é que isso pode servir para mim? O que é que eu tomo para minha vida? O que é que eu tomo como lição de tudo que eu acabei de ver? De todo o estudo que eu fiz? Então isso agora você vai trazer para a sua vida. Então, essa aplicação aqui agora é pessoal. O que é que você pode extrair do texto para você? O que é que você aprendeu no texto que você estudou? O que é que você encontrou lá que serve para a sua vida? Isso é uma aplicação pessoal. Meus irmãos, eu sei que essa aula é maravilhosa. Eu sei que esse assunto é muito, muito, muito importante para os dias de hoje. Porque existe muita gente lendo a Bíblia, pegando versículo isolado e aplicando de qualquer jeito. Isso dá um erro doutrinário. Mas nós estamos aqui estudando.
E biblicamente entendemos que para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, precisa estar com o coração limpo, a mente limpa e entender que a palavra é de Deus e não a sua. E quando entendemos que a palavra é de Deus e não a nossa, a gente aprende a aceitar o que a palavra de Deus está falando, porque ela sozinha se explica, meus irmãos. A palavra sozinha se explica. Por exemplo, se você pegar um versículo, que foi o que eu acabei de falar aqui. Se você pegar um versículo, aí você diga, peraí, em outras passagens da Bíblia eu vi um versículo que é bem parecido com esse. Aí você vai fazer o quê? Uma correlação. Vai pegar aquele versículo e juntar com esse que você viu. Então a Bíblia, ela sozinha se explica. Não precisa querer maquiar, não precisa querer enfeitar. A Bíblia sozinha, ela explica. Então, você por último vai pegar tudo que você estudou e trazer ela para a sua vida. Como é que eu vou usar isso? Em que isso me ajudou? O que eu aprendi com isso? O que eu posso trazer para a minha vida? E isso é uma aplicação pessoal. Mas, meus irmãos, a nossa aula, vamos estar agora com a aula de número 3 e vamos estudar, não mais aqui, o capítulo. Vamos estudar o versículo. Hoje aprendemos com base em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, aprendemos sobre o capítulo. Esse capítulo, ele quer dizer o quê? O que exatamente esse capítulo quer dizer? Repetindo, ele quer dizer o seguinte: o capítulo 1 mostra as bênçãos que recebemos de cada pessoa da Trindade e contém uma oração pelos Efésios. Quanto às bênçãos de Deus, ele nos escolheu, adotou, aceitou. Versículo 4 ao 6. Do Filho, ele nos redimiu, perdoou, revelou a vontade do Pai e nos fez herança. Versículo 7 ao 12. E do Espírito Santo? Do Espírito Santo, ele nos selou e nos deu a garantia da salvação. Versículo 13 e 14 do capítulo 1. Então, no capítulo 1 é falando das 3 pessoas da Trindade. Você nunca vai conseguir entender a Bíblia se você antes não fizer um estudo profundo. Por quê? Quem? Quando? Para quem? Tudo isso é importante. São perguntas que você tem que fazer para o texto, porque o texto, ele vai responder. Então, Deus abençoe. Espero você na aula de número 3, para a glória de Deus.